Olá a todos os concurseiros e concurseiras do Brasil. Iniciando mais uma aula do nosso curso de revisão de matemática e matemática financeira. Matemática financeira para concursos públicos federais. E nessa aula de hoje eu vos trago um assunto muito recorrente, bastante recorrente em provas de concursos públicos, que é a questão dos exponenciais. E você pode achar esse tema dos exponenciais nas mais variadas questões que envolvem a matemática. O que vem a ser um exponencial? Um exponencial é a potência, ou o potencial de um número, sendo que este número vem abreviado. Então aqui nós temos que x seria a base e o m, que fica no canto superior direito da base, seria o exponencial. E aqui eu tenho exemplos para demonstrar. Por exemplo, se eu tenho x como base e 3 como um número exponencial, então eu vou ter que x no expoente 1 está multiplicado por x e que está multiplicado por x. Então, se eu somar todos esses exponenciais, que é o 1, né, que representa o número ou a base, então se eu somar, eu vou ter o número 3. E quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho a mesma situação, só que ao inverso. Então eu tenho 1 dividido por x com expoente 1 multiplicado por x expoente 1 multiplicado por x com expoente 1. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar melhor o que eu disse anteriormente. Se eu tenho o número 64 é um número natural, eu posso transformar esse número natural em um número exponencial, sendo que para isso eu tenho que botar uma potência, que seria a abreviatura desse mesmo número aqui, 64. Como é que eu faço isso? Eu fatoro o número 64 e descubro que a base é 2 e o expoente é 6. Só que eu tenho outras formas de escrever esse número 64. Como por exemplo aqui, eu tenho a base 2, que se repete, e tenho o expoente 2, que também se repete. Logicamente, quando eu estou multiplicando um número exponencial de mesma base, lembrando que a base tem que ser igual, então eu somo o exponencial e tenho como resultado aqui 6. Também posso escrever o número 64 como número exponencial dessa forma aqui: 2 elevado à quarta potência multiplicado por 2 elevado à segunda potência. E também poderia escrever dessa outra forma aqui, 2 elevado à quinta potência multiplicado por 2. Tem outras formas de escrever o número 64, só que basicamente, quando se trata de exponenciais, essas são as mais comuns. Então,
Quando se está trabalhando com exponenciais de um número, é preciso levar em consideração e prestar muita atenção ao expoente, a exponencial de um número. Alguns dos casos típicos que eu já vi cobrando em provas de concurso público e como o número exponencial pode aparecer. Eu tenho esse primeiro exemplo aqui, ó, 10 com o exponencial 1 sobre 2. Isso é o mesmo que escrever raiz quadrada de 10. Se fosse 1 sobre 3, seria raiz cúbica de 10. E assim por diante. Outra questão aqui, ó, é quanto o sinal do exponencial, do número exponencial. O sinal ele pode vir positivo ou ele pode vir negativo. Lembrando que quando eu tenho uma multiplicação com a mesma base, eu estou somando os sinais do exponencial. Então eu tenho aqui uma multiplicação entre o sinal da soma e da subtração. Se eu tenho 2 e quero subtrair de 1, logicamente eu vou ter 10 com exponencial 1. Outra forma de eu escrever essa mesma situação aqui é essa forma aqui embaixo. Eu tenho 10 ao quadrado multiplicado por 1 sobre 10, porque 10 com a potência menos 1 é o mesmo que 1 sobre 10. Então eu tenho 10 ao quadrado dividido por 10. Quando tem a divisão, eu subtraio os exponenciais. Então eu tenho 2 menos 1, que dá 10.